Fique à vontade que você está na casa do teu Pai. Aleluias. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de trazer esta palavra à igreja. Abre aí, sentado mesmo no teu lugar, tua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, apenas o verso 30. Aleluias. Último culto da família de 2024. O Senhor traz a nós hoje uma palavra sobre família. Aleluias. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no verso 30, diz assim: Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Repita comigo: ele se levantou e a seguiu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegamos no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, a partir do verso 9, a Bíblia vai nos contar a história da sunamita. Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero trazer para a igreja um pouco antes, e eu quero que você grave esse versículo que nós lemos, para vocês entenderem que quando Deus fala aos nossos corações, cedo ou tarde Ele vai confirmar a palavra. Eliseu, quando estava ainda servindo a Elias, no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, Elias por 3 vezes tentou deixar Eliseu para trás. A palavra vai nos dizer no segundo capítulo, no verso 2, que Elias disse: Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse para Elias: Vive o Senhor e vive a tua alma, mas eu não vou te deixar. E no versículo 4, por mais uma vez, Elias tenta deixar Eliseu e falou: Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele mais uma vez repete: Vive o Senhor e vive a tua alma, mas eu não vou te deixar, profeta. E no versículo 6, por mais uma vez e pela terceira vez, Elias tentou deixar Eliseu para trás, e ele diz: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele repete: Vive o Senhor e vive a tua alma, mas eu não vou te deixar. Eu quero que você entenda que Eliseu não estava ali desobedecendo a ordem do profeta, mas ele estava ali garantindo a bênção que Deus tinha guardado para ele. Aleluias. Eu quero te dizer que quando você insiste naquilo do que Deus te prometeu, aleluias, um dia Ele vai cumprir. Foi testemunhado aqui pelo casal. Eu quero te dizer que você não pode jamais ficar para trás quando alguém tentar te deixar, porque a promessa é tua e ela vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, acredito que na hora que ele ouviu de Eliseu essas 3 respostas, ele disse: agora sim eu sei que o que ele está procurando, ele vai encontrar. Tanto é que um pouco mais à frente ele diz: Eliseu, pedes o que tu queres. E ele vira para o profeta e diz assim: eu quero a tua bênção dobrada. E quando você lê toda a história de Eliseu, ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Então ele recebeu a bênção dobrada, porque ele não deixou para trás aquilo que ele foi buscar. Eu quero te dizer que você nunca pode deixar para trás, porque o que é teu já está garantido. E o texto vai dizer que quando Elias foi levado ao céu por uma carruagem, a capa dele caiu, e logo Eliseu pegou a capa, e ali ele já começou o ministério dele, mostrando ao povo a que ele veio. Por onde tu tem andado? E qual a capa tu tem segurado? Será que a capa que você está esperando de Deus vai fazer com que você realize proezas em nome de Deus? Eliseu, quando pegou a capa de Elias, ele atravessou ali o rio Jordão e já mostrou para o povo que ele veio.
E ali o povo já viu que o espírito de Elias estava sobre Eliseu. Eu quero te dizer, com quem você anda, vai revelar aquilo que você espera. Se você está andando com homens e mulheres de Deus, com homens e mulheres que têm o ministério de Deus, preparados por Deus, eu quero te dizer que as bênçãos recairão sobre ti. Veja bem, eu não estou dizendo que a bênção do teu irmão é a tua bênção. Eu não estou dizendo que a salvação do teu irmão é a tua salvação. Porque muitos usam o versículo dizendo, a salvação é individual, eu vou deixar meu irmão para trás. Ei, a salvação é individual, mas a busca é coletiva. Eu posso ajudar o meu irmão a buscar a salvação dele, mesmo que eu não garanta a salvação dele, mas eu estou apoiando e auxiliando ele na salvação. Por isso nós estamos aqui reunidos nesta igreja, nós estamos um auxiliando ao outro buscar as nossas salvações. Nunca deixe ninguém para trás. Aleluias. E Eliseu começou ali o ministério dele, já mostrando ao povo o que ele estava fazendo ali. No capítulo 3, Eliseu já vai salvando os exércitos dos reis. E no capítulo 4, Eliseu já começa ali a mostrar que Deus estava com ele. Ele começa a fazer ali um ministério de milagres a que ele foi chamado. A palavra vai nos dizer que ele entra na casa daquela viúva e multiplica o azeite da viúva. E o texto vai nos dizer que o milagre só parou de acontecer porque não havia mais botijas. Enquanto você estiver com a tua botija preparada, o milagre vai sempre chegar à tua casa. Enquanto você estiver com a tua botija próspera, é sinal de que Deus está trabalhando na tua vida. E agora nós entramos na palavra aqui no versículo 9. O texto vai dizer que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher muito rica, a qual reteve comer o pão. E sucedeu que todas as vezes que ele se dirigia a comer, ali ele comia o pão. E ela disse ao seu marido, eis que eu tenho observado que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Veja bem, igreja. Eliseu saía de Samaria, passava por Sunem e ia até o Monte Carmelo para orar. E ele fazia sempre este trajeto. E a distância de Samaria até o Monte Carmelo era muito longe. O Senhor já começa a nos mostrar e nos ensinar que para fazer a obra de Deus não tem distância, não tem empecilho. Não importa por onde você vai passar e o tanto que você vai subir. Porque Eliseu passava por Sunem e subia o Monte Carmelo para orar. Eu quero te dizer que a estrada pode ser defeituosa, a montanha pode ser muito alta, mas aquele que te capacita vai sempre estar contigo. Eita, e ele vai sempre preparar alguém para observar o teu ministério. Eu quero te dizer que as coisas podem estar difíceis, mas sempre vai ter alguém da parte de Deus olhando por ti. Ei, marido, eu tenho observado que aquele homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Os nossos olhos espirituais têm que estar abertos para isso, presbítero Juliano. Para que a gente possa observar quem passa por nós, quem chega até nós, quem entra na nossa vida. Os nossos olhos espirituais têm que estar sempre abertos para contemplar aquilo que vem de Deus, não aquilo que é bonito. Na última saudação que eu dei aqui, eu citei a história de Ló, que quando ele se separa de Abraão, Abraão fala, escolhe para que parte tu vai, que eu vou para o outro lado. E o texto diz que Ló olhou para as campinas, pastor João, e viu tudo bonito. Mas por trás daquilo que era bonito estava escondido a podridão. Você entende que às vezes o que os nossos olhos enxergam de bonito nem sempre é bonito por parte de Deus? Aquilo que foi bonito aos olhos de Ló, lá na frente,
chegou a destruição sobre aquele lugar. Ei, tome cuidado que aquilo que é bonito aos teus olhos pode te transformar numa estátua de sal. E estátua não caminha, estátua não prospera, estátua não adora. Mas Abraão seguiu para o outro lado, porque no capítulo 12 o Senhor falou: sai da tua terra e da tua parentela, porque eu te mostrarei para onde tu vais. Você entende que é Deus que te mostra? Pode no seu lado mais bonito, pode no seu caminho mais bonito e mais fácil, mas é o caminho que Deus escolheu. Pode ser debaixo de chibatada, mas é o caminho que Deus te escolheu. Marido, eu tenho observado que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Mas ela não se conteve apenas em olhar o profeta passar por um lado e para o outro. O coração dela se encheu de alegria, se encheu de gratidão e falou: eu tenho que fazer alguma coisa pelo homem de Deus. Quando você faz algo para um homem de Deus, você está fazendo para Deus. Quando você acolhe aquele que vem em nome de Deus, você está chamando Deus para dentro da tua casa. Não basta apenas reconhecer, tem também que fazer. Marido, vamos fazer aqui um pequeno quarto junto ao muro e vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que quando ele vier a nós, ele vai ali se retirar e vai descansar. E um dia que ele veio ali, retirou-se naquele quarto e se deitou. Então disse o profeta Geazi: chama lá a sunamita. Aleluias, é muito lindo isso aqui. E chamando ela, se pôs diante dele. Eu tenho observado que tu tem nos tratado com muito cuidado. O que eu posso fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse: eu habito, profeta, no meio do meu povo. Você entende que aquela mulher já tinha feito algo para o profeta? Aquela mulher já tinha feito algo para Deus ali. E o profeta ali, em nome de Deus, já reconhecia que tinha que fazer algo para aquela mulher. E ele fala: eu tenho observado que tu tem me tratado com muito cuidado. O que eu posso fazer por ti? Nós, como seres humanos, na nossa mesquinhez, missionário Avaldo, no nosso individualismo, se hoje Deus descesse aqui, em pessoa na nossa frente, e fala assim: meu servo, minha serva, eu tenho te observado que tu tem me tratado muito bem na minha casa. O que eu posso fazer por ti? Papai, eu preciso de um carro para eu ir para a igreja. Deus dá, ele não vem. Eu preciso de uma casa. Deus dá, ele fica no sofá. Mas aquela mulher disse: eu habito no meio do meu povo. Em palavras miúdas, aquela mulher diz: o que eu tenho já basta. Ei, eu habito no meio do meu povo. Nós aqui somos um povo. A igreja, o ministério Ebenezer é um povo. Eu habito no meio da Ebenezer. Eu habito no meio da igreja. Aleluias. Eu preciso me apegar àquilo que me faça caminhar. Ei, eu quero te dizer que nós temos que nos apegar à nossa igreja, ao nosso ministério, para que nós tenhamos força para caminhar a cada dia. Nós estamos aqui dando um passo a cada dia e nós precisamos ser apoiados, ser sustentados na palavra, para que nós possamos dizer para Deus, quando Ele chegar a nós e falar assim: meu servo, minha serva, o que eu posso fazer por ti? Ah, Senhor, eu já habito no meio da Ebenezer. Se o Senhor me der algo material, amém. Mas eu preciso fortalecer o meu espiritual. Porque sem o meu espiritual eu não vou conseguir administrar o material. Se o espiritual estiver fraco, o material vai escorrer pelas tuas mãos. Aleluias.
Então ele diz: Geazi, o que eu posso fazer por esta mulher? Senhor, ela não tem filho e o seu marido é velho. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus não tem idade. Para Deus não tem sexo. Para Deus tem chamado. Para Deus tem propósito. Ela já é velha, profeta. Chama lá, Geazi, ela de novo. E a palavra vai dizer, presta atenção, no versículo 14, no versículo 15. Pelo que disse o profeta, chame ela. E chamando ela, ela se pôs à porta do quarto. Mas a casa era dela. Por que ela não entrou? A casa era dela, mas aquele lugar era santo. Aquele quarto que ela tinha construído para o profeta na casa dela era um lugar santo, porque ali estava habitando um homem santo. E aquela mulher tinha um discernimento espiritual, assim como ela teve para reconhecer que era homem de Deus, ela também teve para reconhecer que aquele lugar era santo. E ela se pôs à porta, e o profeta diz a ela: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. Aleluias. A este tempo determinado. E por que tu está querendo apressar, se o tempo ainda não foi determinado? Por que tu está querendo chegar aonde ainda não é para chegar? Por que tu está querendo alcançar aquilo que ainda não está próprio para alcançar? E Deus está soprando aos teus ouvidos, é um tempo determinado. E você está dizendo: Senhor, eu já estou há 10, 20 anos. Mas é do tempo determinado. O Senhor colocou o povo cativo 70 anos. Nós não sabemos que tempo o Senhor quer nos dar. Nós só sabemos que dependemos dEle. E a palavra vai dizer no versículo 17 que no tempo determinado a mulher concedeu o filho, segundo o tempo que o profeta disse. E aí nós ajoelhamos e oramos e pedimos a Deus, e o Senhor fala que vai fazer. E nós queremos antecipar. Aleluias. Porque é o tempo determinado de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui, pastor Roberto, só para dar um testemunho pequeno do que aconteceu comigo, não fugindo do texto. Sobre o tempo determinado. Quando o Senhor em 2009 me deu um emprego público, sem ao menos ter estudado, eu não sabia qual era o propósito de Deus na minha vida naquela época. Eu tinha apenas 3 meses de convertido. E o Senhor fez com que eu passasse no concurso público sem ao menos ter aberto a apostila. E eu fiquei me perguntando, será que não tinha alguém mais merecedor do que eu naquelas 41 mil pessoas? Será que no meio daqueles 41 mil pessoas, pastor João, não tinha crentes fervorosos que dobraram os seus joelhos e pediram a Deus aquele emprego? Por que o Senhor me escolheu? E quando eu falei aqui no começo da minha ministração, que se o teu espiritual não estiver pronto, o teu material vai escorrer pelas tuas mãos, aleluias. Em pouco tempo de funcionarismo público, eu consegui muitas coisas materiais, mas o meu espiritual não estava pronto. Mas eu vou deixar vocês na curiosidade, em outra oportunidade, pastor, se o senhor me der, eu venho trazer o restante. Vocês vão ficar aí com uma duvidazinha. Mas é bênção. Eu quero trazer esse testemunho completo, que vocês vejam o que Deus faz nas nossas vidas. E aquela mulher ganhou um menino. E o versículo 18 vai dizer que o menino estava crescendo
E um dia ele saiu para ir com seu pai, que estava no campo. E aí ele começa a dizer para o pai: ai, minha cabeça está doendo, a minha cabeça está doendo. E ele disse ao seu servo: pega esse menino e leva para a mãe. Porque ele estava lá no campo com a cabeça doendo. E tem gente querendo ir por campo, achando que o campo é brincadeira. O campo dá dor de cabeça. O campo traz frustrações. O campo traz morte. E tem gente querendo ir para o campo sem estar preparado para ir para o campo. Nós temos que entender que Deus deu um chamado para cada um. Tem gente que vai ser diácono 50 anos. Se levantar ele para presbítero, ele não vai ser um bom presbítero. Tem gente que é um ótimo presbítero. Se levantar para pastor, ele não vai ser um bom pastor. Porque o chamado dele não é esse, não estava preparado para o campo. Então deixe que Deus trabalhe na tua vida conforme Ele for achando que é necessário. Se eu tiver que servir como auxiliar o resto da minha vida, amém. É porque Deus me chamou para isso. Mas tem gente que fala: eu vou sair da igreja porque fulano foi levantado a diácono e eu não fui. Mas o chamado do fulano não é igual ao teu. Você vai ser um ótimo auxiliar, vai ser um péssimo diácono. Então segure aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque Ele sabe o que você está preparado para carregar. Aleluias. E o menino foi levado para a mãe. E no versículo 20 diz que ele o tomou e levou para sua mãe. E ele esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Misericórdia. Aquilo que estava no colo daquela mulher ali, missionária Raimunda, não era só um menino, não era só um filho. O que estava no colo daquela mulher ali era o sonho daquela mulher. Porque aquela mulher, a palavra vai dizer lá no começo, que ela era rica, ela tinha tudo. Mas ela não tinha o que as mulheres daquele tempo mais queriam, que era um filho. Então aquela mulher sonhou durante a vida toda dela de casada e ter um filho. E quando Deus realmente deu o filho para ela, aleluias, ele tirou aquele menino dela. Tirou o sonho dela. O sonho estava morto no colo dela. E os sonhos que estão mortos no colo de cada um que está sentado aqui hoje. Todos nós temos sonhos mortos. Mas eu quero te dizer que você está servindo aquele que ressuscita. Eu quero te dizer que o sonho que morreu não pode ser enterrado. Lázaro morreu, foi enterrado? Não, ele foi colocado dentro de uma gruta. Jesus morreu, foi enterrado? A filha de Jairo morreu, foi enterrada? Então por que os teus sonhos estão enterrados? Se você enterrar, Deus pode até ressuscitar, porque Ele pode tudo, mas Ele vai entender que você não quer mais. E muitos sonhos estão enterrados, muitos dons estão enterrados. Vou me adiantar. Presta atenção no versículo 21. Aquela mulher estava com o filho morto. Lá embaixo, no colo. Os historiadores dizem que aquele menino devia ter entre 10 e 11 anos. O texto 21 vai dizer que ela subiu e o deitou sobre a cama. Ai, pastor Adriano, me perdoe, mas vou usar essa sua. Se você não der glória agora, eu vou sair daqui. Ela subiu e deitou o homem na cama do profeta. Por que essa mulher não deitou o menino lá embaixo?
Ela deitou o menino na cama, fechou a porta e saiu. Você entende? As camas lá embaixo só eram camas. Mas a cama de cima era um altar. A cama de cima era abençoada. A cama de cima vinha de Deus. E aquela mulher com aquele menino de 10, 11 anos botou aquele menino nas costas e subiu pela escada e botou lá em cima. Fechou a porta. E foi para o Instagram se lamentar, missionário Oswaldo. E saiu. Eu acredito que por dentro daquela mulher, ela estava pensando assim: eu vou atrás do profeta. Chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Por que vai lá hoje? Não é nem lua nova nem sábado. E ela disse: vai tudo bem. Mas o menino estava morto. Então ela albardou o jumento e disse ao seu moço: guia e anda, e não se detenha no caminhar, até que eu diga para você parar. Isso é Deus falando para nós aqui esta noite. Siga, siga, siga. Não te desvie, até que eu mande você parar. Aleluias! E ela partiu e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Sucedeu que ela, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: lá vem a sunamita. Geazi corre lá ao encontro dela e pergunta se vai bem com ela, com o filho dela, com o marido dela. E Geazi fez isso e ela disse: vai tudo bem. Só que a conversa dela não era com Geazi. A conversa dela era com o homem de Deus. E por que nós estamos conversando com quem não é para conversar? Por que nós estamos desabafando para quem não é para desabafar? Por que nós estamos pedindo ajuda àquele que não é para pedir ajuda? Aleluias! A palavra daquela mulher não era com Geazi, era com Eliseu. Você está trocando aquilo que é de Deus por aquilo que é de fora. Aleluias. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, presta atenção, igreja. Aquela mulher já estava ferida. A dor daquela mulher por perder um filho, misericórdia. Por dentro aquela mulher estava despedaçada. Mas a palavra de Deus que ela vai chegar ao homem de Deus e vai pegar aos pés do homem de Deus. E para pegar aos pés de alguém você tem que se curvar. Mesmo sabendo que Deus tirou, ela entendeu que era dependente de Deus. E tem muita gente que está sendo tirado coisas, que Deus está tirando coisas, e está falando assim: eu não vou mais servir a Ele. Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais louvar, eu não vou mais cantar. Eu não vou mais falar o seu nome. Eu vou me desviar. Mas você não sabe que quando você diz isso, dentro dos teus ossos está tendo um fogo que está ardendo continuamente. Eu não vou pregar mais, vai. Eu não vou louvar mais, vai. Porque o que está ardendo dentro de ti nunca vai apagar. Porque Deus te chamou para isso. Aleluias. Pegou aos pés do homem de Deus e Geazi chegou para retirar ela. E o profeta disse: deixa, Geazi. A alma dela está triste de amargura. Só que Deus não me mostrou ainda o que é. E ela disse: eu pedi ao Senhor algum filho? Eu não disse para não me enganar?
Aí o profeta, no versículo 29, ele vai fazer aqui agora o que muitas pessoas fazem. Mas Deus mostrou a ele que não é daquele jeito. Terceirizar aquilo que Deus colocou para ti. Geazi, cinja aí os teus lombos, toma aqui o meu cajado, e vai, e se encontrares alguém, não saúde, se alguém te saudar, não responda, vai lá e põe o meu cajado sobre o menino. Tem muita gente terceirizando aquilo que Deus colocou para ele fazer. Se a bênção está sobre ti, não vai funcionar na mão do outro. Se o propósito é para você, não vai funcionar na mão do outro. Porque Deus colocou para que você faça. Não terceirize as tuas responsabilidades espirituais. Aleluias. Geazi seguiu. Aí aquela mulher fala aqui no versículo 30, foi o que eu li. Foi o que despertou em Eliseu aquela vontade de fazer o certo. Disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Para quem está ligado na palavra, foram as mesmas palavras que Eliseu disse para Elias por 3 vezes. Aleluias. E Eliseu, eu acredito, eu não falo que eu acho, porque nós não trabalhamos com achismos. Nós cremos. Eu acredito que quando aquela mulher falou aquilo para Eliseu, ele se reportou ao passado naquele dia que ele falou aquilo para Elias e disse: se hoje eu estou aqui, é porque eu não me apartei dele. Se aquela mulher veio até mim, é porque ela quer de volta aquilo que eu dei. Eu quero te dizer que você tem que correr atrás daquilo que Deus te deu. Geazi passou adiante e se pôs o bordão sobre o menino, mas não havia nem voz nem sentido, porque não era para Geazi fazer. Eu já vou encerrar, eu tenho 2 minutos. Geazi voltou a se encontrar com o profeta e disse: o menino não despertou, mas não vai despertar mesmo. Não era para ele fazer, era para o profeta fazer. E a palavra vai dizer que chegando Eliseu àquela casa, o menino estava morto sobre a cama dele. Sobre os dois, e orou ao Senhor. Eu quero encerrar com um ato profético. Se levante, fique em pé, em nome de Jesus. Eu quero ler esses 2 versículos aqui. Eu quero que você abrace o seu irmão que está do seu lado, que você vai entender o que Deus está querendo falar conosco. Aleluias. Presta atenção, igreja. Então ele entrou e fechou a porta sobre ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pôs a sua boca sobre a boca do menino, e os seus olhos sobre os olhos do menino. Você está abraçado com seu irmão aí, né? Presta atenção. E se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Está quentinho aí, pastor João? Está quentinho aí, missionário? Está quentinho aí? Sabe por quê? Porque a igreja está precisando de um abraço espiritual. Aleluias! Muitos estão morrendo dentro da casa do Senhor por falta de um abraço, por falta de um aquecimento espiritual. Ei, eu quero te dizer, às vezes não é só orar pelo irmão, é abraçar o irmão. A palavra vai dizer que Eliseu tocou no menino, sentiu o calor do profeta e passou para o menino. O Senhor só está confirmando o que a diaconisa Rosa disse aqui. Está na hora do aquecimento da igreja. Está na hora do abraço da igreja. Aleluias. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e mais uma vez se estendeu sobre o menino, e ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E ele chamou a mulher e disse: tome aqui o teu filho. Tome aqui a tua bênção de volta.
Tome aqui o teu sonho de volta. Não enterre aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não enterre os sonhos que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluias!